Olá, amados irmãos, amadas irmãs da Igreja Batista O Caminho. Amados irmãos, nós estamos dando prosseguimento à nossa escola bíblica dominical, de todas as manhãs, estarmos com esse compromisso, para que nós possamos estar crescendo, para que nós possamos estar em comunhão, e acima de tudo, a nossa maturidade cristã, a nossa comunhão com Deus. E o assunto desta manhã de domingo, nós queremos falar sobre a preguiça, porque está havendo, com esse isolamento social, está havendo muita indisposição na igreja, está havendo muitas, falta de vontade, também. Então eu quero, juntamente com os irmãos, dar encorajamento. Então, esse assunto de hoje, ele vem dar esse pontapé inicial, Então, para iniciar nossa aula, o assunto é preguiça, prejuízo para a vida cristã. A preguiça, ela só vem trazer prejuízo para a vida cristã, Ela não vai trazer benefício nenhum, tá? Então, para iniciar, eu quero falar com você aqui sobre o provérbio, tá? Provérbio 6. Abra a sua Bíblia. Aqueles que podem, abra a sua Bíblia em Provérbios 6 e vamos ver o que diz a palavra do Senhor para dar referência ao nosso estudo. Esteja bem atento para que você possa estar aprendendo, amados irmãos. Provérbios 6, ele diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, tá vendo? Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio, prepara o seu pão. Na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquelejar e um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Tá vendo só? Então, esse provérbio, o sábio escreveu dando um monte de conselho, amados irmãos. Ele deu conselho ali sobre a maldade, sobre muitas coisas, sobre a mentira, e dentre esses está a preguiça, lá no provérbio, tá certo? E o nosso versículo-chave, ele está em Efésios 5,14, aquele bem conhecido de todos nós, que diz, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta entre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus, Então, tudo o que nós estamos falando aqui é para que você seja um assíduo cristão, para que você desenvolva a sua vida cristã, você tem força e dedicação para isso. Então, nós devemos entender que a preguiça ela é prejudicial em todos os sentidos, tá? Ela não é só prejudicial na nossa casa, entre famílias, não, em todos os sentidos a família ela é prejudicial, a preguiça ela é prejudicial para todos nós. O que é a preguiça mesmo, Nós vamos dar um conceito bem rápido para que nós nos estimularmos, para estimularmos cada um de nós. Preguiça, ela é uma aversão ao trabalho, Ou seja, eu não aceito trabalhar, O que mais que pode ser preguiça, que nós podemos conceituar, da preguiça é pouca disposição para trabalhar, é lentidão em fazer qualquer coisa, É o estado daquele moleza, indisposição, é a falta de vigor físico. E o último, ela é um desleixo. A preguiça não deixa de ser um desleixo. Ou seja, se você faz a obra do Senhor relaxadamente, então é preguiça e, além de tudo, é pecado, E o que pode produzir uma pessoa que tem aversão ao trabalho? O que pode produzir uma pessoa que ela é negligente? Agora, deixa eu dizer,
Deus, ele deseja aos seus servos uma postura de quem tem toda a disposição para trabalhar, de quem tem toda a disposição para produzir. Então é essa a palavra de Deus, né? Ela chama a atenção dos seus servos. O Senhor quer pessoas que trabalhem, né? Para que trabalhem na sua obra, que vá para a igreja, que seja convertido mesmo, né? E que meta a mão na obra, né? Que estejam em constância com a sua obra. Então, Deus nunca chamou para o seu reino pessoas desocupadas, tá certo? Ele quer que as pessoas trabalhem. Ele quer que o homem, né, coloque a mão no arado e não olhe para trás, né? E Deus, ele não quer, como nós já falamos, pessoas preguiçosas na sua obra, né? Nós vamos ver o que a Bíblia ela nos ampara, o que a Bíblia ela diz a respeito do que nós estamos falando, né? Então, por que Deus ele não aceita desocupado em sua obra, pessoas que não querem trabalhar? Vamos lá para Moisés. Começando lá em Moisés, Moisés, quando foi chamado, ele estava trabalhando com o rebanho do seu sogro, Jetro. Então, Moisés estava ocupado, né? Gideão, ele estava debulhando ali o trigo, né, junto ao lagar. Estava trabalhando, ainda questionou Deus, né? Ele não estava vagabundando, né? Eliseu, ele estava também trabalhando com as juntas de boi, 12 juntas de bois, ele estava trabalhando, bote trabalho nisso, né? Ele estava muito ocupado. Saul estava fazendo o quê? Procurando as jumentas do seu pai, né? Estava junto a um criado, onde ele teve o privilégio de conhecer o profeta Samuel. Davi estava também no rebanho do pai dele, chamado Jessé. Ele estava, né, ali com as ovelhinhas do pai, cuidando, né? Não foi à toa que o Senhor Deus foi lá e pegou o seu coração, tá? E Davi estava o quê? Ocupado. Ele não estava tomando banho no shopping, não, né? Neemias estava servindo o rei, estava ali junto do rei, né? E além de tudo, Neemias, além do trabalho que ele fazia com o rei, ele também foi reconstruir o muro lá em Jerusalém, né? Muito trabalho. Pedro e André, eles estavam lançando rede no mar, eles não estavam tomando banho, não esqueça disso. Ele não estava tomando banho. Quando o Senhor Jesus foi lá e pegou eles para discípulos, tá? Você, discípulo, será que você está fazendo essa parte de estar com a mão na obra, de ser mesmo discípulo, de estar ocupado na obra do Senhor? Você já raciocinou isso? Crianças, jovens da Igreja Batista O Caminho, jovem que nos ouve agora pelo YouTube, tá? Então, será que você está realmente ocupado para que o Senhor te chama? Ocupado na obra dele, ocupado na igreja, ocupado, né, fazendo a sua obra social, que seja a obra do Senhor. Mateus também era cobrador de imposto. Quando ele foi chamado, ele estava trabalhando. Jesus não pegou ninguém que tivesse se desocupado. Tomara que eu e você possamos estar ocupados diante da obra de Deus Todo-Poderoso, tá? E depois, né, disso tudo, eu quero dizer para você um conceito sobre o tempo. Por que sobre o tempo? Porque tem ligação com a nossa aula de hoje. O que é o tempo? Tempo é a duração de um fato que nós vamos fazer. O que mais é tempo? Tempo, ele determina, né? Determina um período, ele que faz a determinação da época, determinação dos séculos, né? Então, isso que é o tempo, né? Ele determina a parte de séculos, horas, minutos, então esse é o tempo. Ele é determinante. Então, para se viver, é preciso usar bem esse tempo. A nossa vida ela é construída em cima do tempo. Por isso, quando eu digo que eu estou matando o tempo, eu estou matando a própria vida, né? Por quê? Porque o tempo é construído, a vida é construída sobre o tempo, tá certo? E por que eu estou falando isso? Porque o tempo ele é a matéria-prima da vida e nós precisamos tomar consciência, eu e você,
da obra do Senhor, que nós estamos falando sobre a indisposição, né? Nós devemos tomar consciência da importância de como aproveitar o tempo. Como é que tu está aproveitando o tempo? Minha irmã, meu irmão, caro ouvinte da palavra de Deus, você que gosta de ouvir a palavra de Deus, como é que nós estamos, né, aproveitando melhor nosso tempo? Nós estamos realmente indo às 7 horas para a igreja, às 8 horas, conforme o horário estabelecido na tua igreja? Né? Nós estamos fazendo isso? Nós estamos preocupados realmente com a escola bíblica dominical? Ou nós só chegamos atrasados? Como é que tu está usando melhor o teu tempo? Jovens, você que gosta de dormir muito e chega sempre atrasado, não somente na igreja, mas também nos teus trabalhos seculares, tá certo? Então, nós devemos conhecer melhor, né, a importância do tempo, né, para assim poder aproveitar. O texto de hoje tem como personagem central o quê? A figura de um preguiçoso, né, certo? Né? Quem é preguiçoso é aquele que dorme enquanto o tempo passa, né? É aquele que fica relaxado enquanto o tempo vai passando, né? Na verdade, essa figura do preguiçoso, ele exemplifica, né, todos aqueles que fazem a obra do Senhor com irresponsabilidade. E com isso, amados irmãos, quando eu faço a obra do Senhor com irresponsabilidade, com desleixo, o que vai acontecer? Eu vou perder muitas oportunidades. Eu vou perder tempo, né? O tempo, como nós já falamos, também é perder a parte da vida. Além de nós perdermos o tempo, nós vamos ter essa oportunidade, nós vamos perder a oportunidade dada por Deus. Deus está toda hora dando oportunidade para nós e nós às vezes não aproveitamos. Nós às vezes nem vemos, né? Devido à nossa preguiça, tá certo? Aí eu quero dizer para você, quando acontece isso na minha vida, eu realmente, eu vou pagar um preço, você vai pagar um preço por tudo isso que acontece. Mas deixa eu te dizer rapidamente, aqui as características, o perfil do preguiçoso. Eu sei que você já tem em mente, né? Na prática, né? Não é nem em mente, na prática, que, né, sempre dá uma preguiça no corpo da gente. Né? Mas tem aqueles que exageram na preguiça. Então, qual é o primeiro perfil de um preguiçoso? Né? O primeiro perfil é a falta de iniciativa. O preguiçoso, ele não tem iniciativa, ele nunca quer começar nada. Por quê? Porque ele não quer trabalhar, ele não toma atitude, né? Ele prossegue continuando, adiando as coisas. Não, eu vou fazer isso amanhã, eu vou postergar, né? A palavra agora que estão usando na moda é postergar, né? Que é adiar, né, as coisas, né? E ele ele vai deixando sempre para depois. O preguiçoso é assim, sempre vai deixando para depois, né? Vai se matricular depois, vai se inscrever depois. Assim, as oportunidades, quando age assim, o preguiçoso, as oportunidades vai saindo entre os dedos. As oportunidades vai saindo entre o ralo, né? Assim como diz uma linguagem, né, popular. Então, não perca a oportunidade. Fazendo o quê? Tomando iniciativa, lendo a Bíblia, né? Que mais? Né? Orando, né? Tome iniciativa, tem que fazer alguma coisa, tome gosto pela oração. Né? Se edifique, né, na obra do Senhor, se lance na obra, porque Deus quer usar. Deus só vai te usar quando você se lança, quando você realmente se dedica, né? Quando você toma uma iniciativa. Por que não tomar essa iniciativa agora aqueles que não têm coragem, né? Aqueles também que não aceitaram a Cristo, por que não tomar uma iniciativa de aceitar o Senhor Jesus? Dar esse primeiro passo, tomar essa iniciativa, né? Tá certo? Aí, eu vi uma pergunta aqui, por que a falta de iniciativa é uma marca do preguiçoso? Porque já respondemos, né? Porque falta atitude, ele nunca toma atitude, ele nunca começa nada, ele deixa para fazer tudo depois, tá certo? Que mais? Porque a preguiça, ele tem preguiça de fazer todas as coisas, pronto. Tá? É isso que é a falta de iniciativa, né? Qual é a primeira, o primeiro perfil? A falta de iniciativa dele, né? E isso aqui nós podemos ver lá em Provérbios também, 6, 9, aqui que nós acabamos de ver, que diz assim, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Vê?
Até quando, né? Ou seja, né? Então, aí está falando tudo. Por quê? Porque ele não toma iniciativa e ele vai ficar deitado. A segunda característica do preguiçoso é a inconsequência, amados irmãos. Quer dizer, não tem coerência, não tem nexo, né? O preguiçoso, ele nunca termina. Por que ele nunca termina nada? Porque na primeira característica, ele não começou. E quem nunca começa não vai terminar, porque não tem meio e não tem fim. Tá? Então, na inconsequência, ele, por exemplo, ele caça o animal, nós já vamos ver isso, né? Para a refeição, mas ele não se dedica no preparo, ele não cozinha, ele não lava a carne que ele caçou. Vamos ver lá Provérbio 12, 27, o que nos diz? Provérbio 12, 27 diz, né? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele cuidadoso, é ser ele diligente. Olha aí, tá? O provérbio diz que ele não vai assar a sua caça, não vai cozinhar a sua caça, né? Esse é o provérbio 12, 27, tá? Então, assim, a caça apodrece antes que ele saboreie, antes que ele coma, né? Sinta o sabor. E a sua comida, o que vai acontecer? Ela vai esfriar. Tá certo, amados irmãos? Então, por que o preguiçoso ele é inconsequente? Porque ele faz para que não tenha condições de avaliar as consequências de sua inatividade. E ele é nércio, né? Ele não se movimenta, tá certo? Né? Agora, deixa eu te dizer aqui na parte da inconsequência, dizer algumas coisas, o que caracteriza mais ainda o preguiçoso, né? O que resulta essa preguiça dele? Vai resultar na falta de sustento da família, ele não vai poder dar a oferta dele na igreja, né? Ele vai atrasar com os pagamentos, né? Vai acontecer muitas coisas aí, ele vai ter vontade de cooperar na casa do Senhor e não vai ter o sustento, né? O financeiro, né? Ele vai ter dificuldade de obter conhecimento necessário para ser aprovado, né, na escola, tá? Por causa da preguiça, né? A perda de negócios e muitas coisas que vêm por aí, né? Olha aí, tá? A preguiça, alunos na nossa escola bíblica dominical e também do colégio, né? Ela o resultado de você não conseguir um emprego melhor, de você não ter uma vida melhor quando você ficar adulto lá no futuro. Por quê? Em consequência da sua preguiça. Por isso que eu te exorto nesse momento que você realmente se levante dentre os mortos, né, que diz ali a palavra lá em Efésios. Tá? Então nós temos que levantar agora para colher no futuro. Nós temos que ir a nossa EBD, né, para aprender da palavra de Deus. Tá certo? Nós temos que animar nossos irmãos, tá? Nós temos que ir lá colocar no grupo, acordar os irmãos. Então é exatamente o oposto da preguiça. Outra característica é a desculpas esfarrapadas. Essa todos conhecem. Desculpas esfarrapadas. Até uma criança conhece, né, esse perfil. Aí então nós vamos lá para Provérbio 22, 13, olha só o que diz o 22, 13. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair, né, o leão vai me matar. Ele está dizendo que tem um leão ali fora, e se ele sair, o leão vai matar ele. Percebam que ele tem desculpa para tudo. Isso aqui está no Provérbios que nós acabamos de ver agora. Tá? Esse tipo de pessoas que sempre acha as boas razões para justificar a sua preguiça, né? Ele está escrito e é perceptível, quer dizer, está na evidência dos nossos olhos. Né? Está na evidência. Né? Note que o preguiçoso, ele não é uma pessoa normal, ele não é uma pessoa de doente mental, não, ele frequentemente... o preguiçoso ele é uma pessoa normal, uma pessoa comum, só que ele usa desculpas demais, escusas demais e adiamento demais, não é isso? Ele adia muitas coisas, e isso implica, pelo menos em parte, porque a pobreza chega à sua casa.
Não é isso que disse lá no último versículo, né? Que a pobreza vai chegar que nem um homem armado, né? Vai te surpreender ele, né? Ela surge como um ladrão e nada pode impedir, porque o fruto da indolência e do adiamento das coisas, ele é o fruto. Por isso que ele não vai progredir. Como é que tu vai progredir na palavra de Deus, amados irmãos? Por exemplo, agora, quando nós formos reiniciar as atividades, né, físicas na igreja, o que tu está planejando para fazer na igreja? Hã? Ou você já está desde já planejando desculpas esfarrapadas? Tá certo? Então, desde já vá pensando, já vai vendo o que você é apto para fazer, né? Onde está o domínio da sua área, tá certo? Então, para evitar o trabalho pesado, muitos acabam como preguiçoso, né? Como? Fazendo trabalho escravo, fazendo aqueles trabalhos que ninguém quer, por causa da preguiça. Tu não tomou iniciativa, por isso que tu vai pegar os trabalhos piores também, isso aí é uma das consequências, tá certo? Tá? Agora, eu quero ver com você, colocar as coisas no trilho. Deixar agora as características do preguiçoso, né? E agora nós vamos, como se fosse um cristão fiel a Deus, um cristão dedicado, um cristão que vai mesmo colocar a mão no arado, tá? E vai prosseguir. Então nós temos aqui o primeiro exemplo. Nós temos o exemplo das formigas. Tá? Então, para que você realmente tome iniciativa e tudo, então nós temos que ter bons exemplos. E o primeiro bom exemplo é da formiga. Aqui que ele diz, vamos lá, Provérbios 6,6, o que ele diz? Vai ter com a formiga o preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio. Né? Ser sábio. Então ele está dizendo, então, a primeira coisa que nós temos como tomar como um bom exemplo é as formigas, que elas trabalham, nós vamos ver ordenadamente, tá certo? Mas esse tipo de homem inútil sequer aprende com a formiga. Então o preguiçoso ele não vai também nem sequer aprender com a formiga. Por quê? Porque a formiga no verão, em grandes grupos enfileirados, sai para buscar alimento, né? No verão, ela trabalha, tá? E elas trabalham duro em armazém, olha só, por isso que ele está dizendo, vai ter com a formiga, armazena tudo, pois sabe que no inverno vem quando será tarde demais para fazer as coisas. Então quando chegar o inverno, principalmente no clima no sul do país e em outros cantos que tem muito frio, aí fica difícil para elas saírem, para elas procurarem comida e produzirem alimentos, né? Então elas antecipam, e formigas são insetos. Eles não têm a mente que o ser humano tem. Então, meu irmão cristão, meu irmão em Cristo, se levante, né? Não fique parado. Já vá planejando o que você tem que fazer. Tá? Aí eu pergunto para você, né? O que o preguiçoso pode fazer para que possa vencer a preguiça? Então, o que ele pode fazer? Então, ter esses bons exemplos. Ter exemplos não só da formiga, como ele vai ter exemplos também de pessoas que trabalharam desde criança e hoje são empresários, né? Esses exemplos seculares. Como pessoa que nem Billy Graham também, que pregou a palavra até morrer, estava ali, né? Teve sucesso. Mas é porque ele colocou a mão no arado, amados irmãos. Ele se levantou, ele tomou iniciativa. Né? E o próprio Jesus Cristo, né, veio, né, desde criança já pregava na sinagoga dos judeus, tá? Se levantou e ele andava em primeiro ministério do Senhor Jesus, ele andou toda a Galileia, andou ali próximo do mar. Então é exatamente isso que nós temos que fazer, buscar bons exemplos, tá? E a segunda coisa, o que nós temos que fazer? Organizar a nossa agenda. Você está assim todo desorganizado? Então aprendamos com as formigas. Vamos voltar de novo ao caso das formigas. É muito importante. Numa época em que as mudanças ocorrem numa rapidez, né, que até atordoa a gente, né, a nossa única defesa é a tentativa de antecipar. Nós temos que antecipar, nos planejar para antecipar, como as formigas fazem, tá?
a antecipar as coisas de hoje para fazer amanhã, para ter como resultado amanhã, né? Para que nós colhamos amanhã no futuro, tá certo, amados irmãos? E o segredo para ter mais segurança quanto ao futuro é fazermos os planos e trabalharmos baseado agora. Por isso que eu estou dizendo toda hora, levanta-se, planeja, tenha coragem, porque a nossa vida é que nem o quê? Que nem uma neblina, né? Aqui está, aqui demora já desapareceu, ela já evaporou-se. E a nossa vida é assim, rapidamente passa, o tempo passa, por isso que nós temos que nos planejar, nós temos que nos coordenar, principalmente para a obra de Deus, para que você vai ganhar a vida, para que você cumpra o propósito de Deus. E para você cumprir o propósito de Deus, nós temos que estudar, nós temos que orar, nós temos que ir para a nossa escola bíblica dominical, aprender para poder passar. Como é que eu vou evangelizar sem saber evangelizar? Como é que eu vou pregar a palavra de Deus sem saber? Por isso que nós temos que cair em campo. Levanta-te. Levanta dentre os mortos. Levanta dentre os preguiçosos. Não é isso, né? Então, aqui nós estamos aprendendo muito com a formiga. A nossa maneira de dizermos também para o Senhor é um pedido também de fé. O que eu quero dizer com isso? É tudo que você for fazer, quando você se levanta, você tem que colocar na mão do Senhor. Nos planos do Senhor. Não é no teu, porque no nosso plano já vai ser frustrado, tá? Então, sempre colocar diante do Senhor, né? E se quiser nos dirigir para outro caminho, estamos sempre abertos à orientação de Deus. É isso que fala, Paulo ia pregar num canto, o Espírito Santo impediu. Mas por quê? Porque ele estava com Deus. Você tem que perceber, tem que ter a percepção, o discernimento de Deus para a sua vida, tá certo? Então, nós precisamos fazer planos e oferecê-los como declaração de fé ao Senhor. Não esqueçam disso, né? Ofereça a Deus, né? Como o nosso compromisso a Ele. Prepare-se, pois o futuro depende em grande parte do que você faz hoje. Não esqueça, olha, eu vou repetir. O nosso futuro, o teu futuro, o futuro da igreja do Senhor vai depender de grande parte, não é tudo, né? Do que nós estamos fazendo agora, do que nós estamos fazendo já. Então, entenda isso, compreenda e levante-se, né, para a obra do Senhor. Tá? A última coisa que nós vamos falar para andar no trilho é estabelecer alvo. Você tem estabelecido alvo para a sua vida? Tá? Tem um alvo. Todas as pessoas têm sonho, têm alvos, todas têm que ter uma meta para cumprir. Um dos inimigos imortais da vida é a falta de propósito. Não esqueça, um dos inimigos mortais da vida é a falta de propósito, você não tem propósito. Os alvos, eles são motivadores, amados. Os alvos, eles são, além de eles serem motivadores, eles são poderosos, tá? Para motivar. Tá? E o lucro não fica só na esfera material, não. O lucro vai para a esfera espiritual, é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui no incentivo de eu e você ir para a obra, abraçar a obra, né? Amar a obra, né, do Senhor, através do estudo bíblico. Primeiramente, que nós estamos fazendo isso, tá certo? Então, o lucro ele não fica só na esfera material. O lucro de tudo isso, de estabelecer algo, nós temos que estabelecer na esfera espiritual. Com o objetivo dos alvos, você será uma pessoa mais realizada. Não esqueça, quando você estabelece algo, você é mais realizado ainda. Porém, é preciso ter claro o que você deseja. Tá? Você tem que fazer uma coisa clara. Não é qualquer planejamento que você vai fazer, isso que ele está dizendo. E para você se planejar, você tem que colocar em mente, né, um monte de perguntas. Né? Quem já fez administração sabe disso, a economia e essas disciplinas associadas, ela fala muito de planejamento, tá certo? Aí você tem que fazer as perguntas para você mesmo e você montando ali o seu plano.
o seu projeto. Como é uma das perguntas, né? Quando? O que? A primeira pergunta, o que fazer? Você tem que saber primeiro o que você vai fazer e quando. Aí você tem que saber, poxa, mas eu vou morar aqui, eu quero ganhar quanto? Tudo essas perguntas vai lá para o seu processo. Tá certo? Então, precisa estabelecer alvo. Eu e você precisamos estabelecer alvo. E esses alvos, amados irmãos, está na Bíblia. Os alvos que Deus tem um propósito para nós. Porque Deus não fala através da Bíblia. Ele fala através de visões, ele fala através de sonhos, mas a palavra dele é inspirada. Tá? Então, respondida todas as questões que eu acabei de falar, né? Desenvolva o plano detalhado de como vai proceder para chegar nos alvos. Aí sim, aí que você vai desenvolver seu plano para saber como que você vai alcançar o seu alvo, né? Considere sempre as perguntas, para que você vai, o que você for fazendo, você já vai dando um ok, tá? Para concluir, planejar é fundamental. Não esqueça, planejar o que é fundamental. Planeje. Não fique deitado lá toda hora ali, né, com o corpo indisposto, como se fosse um doente. Tá? Então, planejar é fundamental. Portanto, se você ainda não tem um projeto de vida, agora é hora de agir. Você está agindo no seu projeto de vida? Tá? Quanto mais se espera, mais difícil será. Então, quanto mais você vai postergando, né, mais vai ser difícil. Vamos tirar aqui pelo imposto de renda, né, quando você não faz, deixa para a última hora, né, a internet sobrecarrega, o Enem agora, né, que foi adiado, né, e muitas outras coisas. Então, haja agora, sejam dos primeiros, né, sejam dos primeiros da fila. A história do preguiçoso nos serve de advertência. Tá? Por quê? Porque advertência, porque se eu estou aqui trabalhando na obra do Senhor, se eu estou indo para a escola bíblica, para os cultos de adoração, né, para culto de oração, aí então eu estou no sinal verde. Mas se eu já começo a relaxar, ser desleixado, o que vai acontecer? Já vem um sinal amarelo, de advertência. Por isso que a história do preguiçoso já é um sinal de advertência para nós. Né? E se eu não faço nada, aí eu já vou para o sinal vermelho. Né? Aí eu já não tenho nada com Deus. Não é verdade? Está cortado, que Deus não chama preguiçoso para a sua obra, amados irmãos. Tá? Então, a aplicação das lições deste texto pode contribuir para que o nosso tempo seja mais bem aproveitado, não é isso? Aproveite mais o tempo da melhor forma possível, né? Seja também aproveitado no serviço do Senhor e na nossa vida, se torne um adorno mais perfeito da sua graça nesta geração. Aleluia! Louvado seja Deus! Que nós possamos, eu e você, e a igreja do Senhor, você amado que está nos assistindo pelo YouTube, você que gosta da palavra de Deus, que nós sejamos ativos na obra do Senhor, que nós realmente possamos buscar Deus, porque tu buscando a Deus, Deus vai te guiar, é Deus que vai dar o vetor, Ele vai dar a direção para você. Ah? Vamos então, meus amados irmãos, unidos. Eu creio muito que a igreja vai se levantar. E a igreja se levantando, a porta dos infernos não prevalecerá contra ela. A palavra de Deus que diz. Louvado seja Deus na tua vida.